Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes, e então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a missa votiva dos Santos Anjos, como fazemos costumeiramente nas terças-feiras. A terça-feira é sempre dedicada a esses nossos anjos pastores que cuidam de nós. E o Evangelho de hoje, onde Jesus explica a parábola do joio, diante dos nossos olhos se apresenta um papel, uma função dos santos anjos um pouco assustadora. Sim, no juízo final, no julgamento definitivo e derradeiro, os anjos terão uma função. Eles serão os ceifadores. Serão os anjos quem irão cortar. Ali há uma metáfora, uma comparação para dizer o trabalho dos anjos, os nossos anjos que hoje nos protegem, serão instrumentos de Deus na hora do juízo. E vejam o que Jesus diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Vejam, não nos deve admirar que os santos anjos, na hora do juízo final, manifestem toda a justiça de Deus. O que é admirável é que eles não façam isso agora. Porque, claro, os anjos são fornalhas ardentes de amor. Amor por Deus. E, portanto, para um santo anjo ver os seres humanos ofendendo a Deus constantemente, é extremamente admirável que eles agora, nesse momento, já não se lancem contra nós para fazer justiça. Porque Deus, sumamente bom e digno de ser amado, está sendo ofendido por nós. Podemos imaginar, perceber o que significa isso para a fornalha ardente de amor que é o coração de um anjo. Veja, você que é mãe, você que é pai, que ama seu filho, qual é a sua reação quando você vê seu filho ofendido? Quando vê seu filho sendo injustiçado? Exatamente por causa do seu amor, do amor que você tem para com seu filho, você arde de zelo
e tem vontade imediatamente de aplicar justiça, sim ou não? Pois bem, e isso é porque é seu filho. Agora imaginem, vamos lá, vamos colocar nós os pés na realidade, vamos entender o que é que significa para o coração puríssimo, santíssimo e ardente de amor de um anjo ver um ser humano ofendendo a Deus. Não há dúvida de que retrata bem o coração dos santos anjos, aquele anjo que, na visão de Fátima, a terceira parte do segredo, revelado no dia 13 de julho de 1917, o anjo com a espada na mão, olhando para a terra com a espada e lançando raios sobre a terra, dizendo penitência, penitência, penitência. O anjo querendo vingar as ofensas feitas a Deus. Você vai dizer assim, mas padre, desse jeito eu vou ficar com medo do meu anjo da guarda. O senhor está fazendo de um jeito que misericórdia, então que o anjo da guarda vai acabar comigo. Não, é aqui que está o admirável e é aqui que chegamos ao centro do que eu queria transmitir. Mas o anjo ama tanto a Deus, que ao ver Deus Santíssimo ardendo de amor por nós e vindo a este mundo, se fazendo homem e se dispondo a receber todas as nossas ofensas, morrer na cruz e ser colocado como vítima expiatória por nós, ao ver o amor com que Jesus nos amou, ao ver o coração manso e humilde de Jesus, amando os seres humanos, rezando e dizendo: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ao ver o coração de amor de Cristo por nós, os anjos também se inflamam do mesmo amor para conosco, da mesma paciência, da mesma misericórdia. A parábola do joio e do trigo nos ensina que nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Nós estamos vivendo o tempo em que o joio, que está dentro da igreja, o joio que enche os bancos da igreja, sim, porque Jesus está falando aqui da sua igreja, da sua santa igreja. O joio ainda tem tempo de se converter e de dar o fruto do trigo, se tornar trigo. Nós ainda temos tempo, meus irmãos. Nós estamos no tempo da caridade de Deus que se manifesta na misericórdia. Virá o tempo em que a caridade de Deus se manifestará na justiça. E os anjos zelosos e ardentes de amor, caridade, agora ardem de amor, misericórdia, ardem de amor, paciência, ardem de amor, cuidado, zelo. Com que amor para com Deus, para com Cristo, os anjos não se precipitam do alto do céu em zelo de amor para cuidar de nossas almas, para nos levar até o céu. Com que amor os santos anjos nos servem? É amor para com Cristo. Eles contemplam a Deus face a face e veem o amor de Deus para conosco. E não há como contemplar o amor de Deus sem ter o seu coração configurado de amor, ardendo das mesmas chamas divinas que nos amam. Então o anjo, por sua natureza, eles deveriam ser instrumentos de grande vingança, justiça e, de forma muito pouco clemente, deveriam
aplicar os castigos divinos à humanidade que bem merece. No entanto, agraciados, cheios da graça divina, cheios do amor divino para conosco, vendo o amor infinito que Deus tem para com os pobres seres humanos, os loucos seres humanos que ofendem a Deus constantemente, vendo que apesar dessas ofensas, Deus continua nos amando infinitamente, os anjos, como santos que são, não querem outra coisa a não ser o que Deus quer. Essa é a característica mais básica e fundamental de um santo. O santo quer o que Deus quer, ama o que Deus ama, deseja o que Deus deseja. Por que é que nós olhamos para Nossa Senhora como nossa mãe terníssima, como nossa mãe clementíssima, como nossa mãe piedosíssima, como nossa mãe bondosa, que tudo compreende e nos ama? Porque ela é santa, a Santíssima Virgem Maria, e portanto ela tem no coração o coração de Cristo. Ela quer o que Cristo quer, ela ama o que Cristo ama, ela odeia o que Cristo odeia, em tudo configurada aos seus filhos Jesus. E assim como é a Virgem Maria, exemplo máximo de santidade criada, nós podemos olhar para os nossos santos anjos, que por natureza seriam muito pouco tolerantes e muito pouco compassivos para conosco, mas por causa do amor ardente para com o Verbo encarnado, para com Deus que se fez homem, não poupam esforços para nos servir, como mais obediente escravo serviria ao seu Senhor, servindo à vontade daquele que é o Senhor com S maiúsculo, que é a nossa salvação. Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nossos santos anjos nos ajudam, cuidam de nós, são nossos pastores, são nossos guias. Sejamos confiantes, vamos confiar nos santos anjos, vamos dar, como pequenas crianças, dar a nossa mão para o nosso santo anjo, que ele nos inspire nos pequenos detalhes, porque ele sabe a vontade de Deus para nós. Nós, como cegos que têm um guia, alguém que conduz, vamos segurar no nosso santo anjo, ele vai nos indicando o caminho, um caminho cheio de misericórdia, onde o joio e o trigo vão vivendo juntos, enquanto ainda estamos no tempo da misericórdia. Como Jesus dizia a Santa Faustina Kowalska: Faustina, eu terei a eternidade para fazer justiça. Agora são os tempos da infinita misericórdia.